Boa noite, pessoal. Estou aqui para falar do livro A Crítica da Razão Negra, de Achilles Mbembe. Achilles Mbembe é um filósofo camaronês, africano, e escreveu A Crítica da Razão Negra por volta de, esse livro aqui, por volta de 2013. Nesse livro, ele fala de a forma como o negro é visto no mundo, como o negro é colocado no mundo. E ele disse que uma das primeiras formas de que o negro é colocado no mundo é como homem mercadoria, homem moeda e como pessoas que, na verdade, têm uma função para o início do capitalismo, que é uma função de ser coisa, de ser coisificado, vendido, de ser objeto de troca. E disso aí decorre uma série de transformações, desapropriação da própria identidade do negro, o negro como vendo-se como estranho e o branco vendo o negro como estranho ao mundo, diferente na sua humanidade, objetos de não piedade, considerados como diferentes e diferentes no sentido da religiosidade, da sua cultura, diferente inclusive no sentido da sua cognição, considerado como inferior, habita o reino entre a animalidade e a humanidade, e considerado como infantil e idiota. Então, o negro é visto sempre de forma negativa, sempre de forma que que é sujeito de exploração, de estranhamento, mas é sempre a presença do mal, da sombra, e é sempre objeto de exploração, de desapropriação, e é sempre uma presença incômoda. Mesmo aqueles que em algum momento falaram a favor do negro, falaram para que fosse libertada a escravidão, como Rousseau, Tocqueville, Voltaire, e vários outros, Sabate Reinal, Condorcet, etc., sempre viam o branco como aquele que estava ajudando a civilizar, a humanizar o negro. Achilles Mbembe diz ao contrário, que o negro é o humano, tanto quanto o branco. O que desumaniza o negro é a mesma coisa que desumaniza o branco. É esta relação de dominação, essa relação de coisificação, essa relação que se dá uma relação de violência, uma relação de transformação do outro naquilo que é mal, que é ruim, que é inferior. E então o negro ele é visto como esse objeto de estranhamento no mundo, quando ele é retirado do seu continente de origem, que é a África, e ele não se reconhece no outro continente, porque ele deixa de ser uma pessoa autônoma, deixa de ser uma pessoa que se vê na sua história, na sua cultura, no seu lugar, no seu lugar próprio, que é a África, e passa a trabalhar para o outro, expropriado da sua própria autonomia, da sua própria liberdade, da sua própria cultura, da sua própria história. Então, esse estranhamento, essa crueldade se dá nesta relação entre o branco e o negro em todos os lugares do mundo. Então, o negro é sempre o outro, o negro é sempre aquele que provoca medo, provoca estranhamento, não é reconhecido na sua humanidade.
E o Achilles Bembe, ele diz, o negro é um humano por natureza. Essa seu estranhamento, essa sua desumanização lhe traz uma força de humanização. Essa luta do negro por resistir, por sobreviver, por refazer sua cultura, por ressignificar sua luta, contraditoriamente lhe dá uma força humana que é a força da sua superação, a força da sua ressignificação, a força daquilo que ele pode então mostrar para o mundo enquanto humanidade. Então, o negro ele é uma reafirmação da humanidade, ao passo, na proporção que ele tem sido, sua humanidade tem sido negada de forma exploratória, de forma violenta, e ele então cria cultura, ele na sua relação de escravidão com o opressor, com o seu senhor, ele cria cultura, ele cria resistência, ele cria uma relação de imposição daquilo que é a sua humanidade. E o outro, o branco, ele reconhece que há uma humanidade no negro, mas é uma humanidade muito incipiente, uma humanidade que, na verdade, não é considerada enquanto madura, enquanto autônoma, enquanto dona de si, mas aos poucos o negro mostra a sua força, o seu caráter, a sua reafirmação de liberdade. Então, na crítica da razão negra, Achilles Bembe vai mostrar que o negro, ele então faz com que toda a época moderna seja remodelada no sentido da sua presença. Ele remodela tudo aquilo que é uma relação do capital, porque o próprio homem ele é tornado coisa, tornado mercadoria, mas é uma mercadoria que procura a sua liberdade, procura adquirir de novo a sua humanidade, a sua autonomia, deixar de ser coisa, deixar de ser mercadoria, deixar de ser moeda, para voltar a habitar o lugar daquilo que é humano por essência, daquilo que é humano por natureza. Então, Achilles Mbembe está fazendo então uma mostra de como os europeus quiseram esconder ou não quiseram saber daquilo que é a essência do negro, e como isso foi forte, como isso foi determinante para se entender, e é determinante para se entender o mundo moderno, como essas pessoas criam o mundo moderno, como elas interpretam o mundo moderno, como elas se colocam no mundo moderno. Então, o negro é um dos componentes fortes dessa feitura do nosso mundo moderno, com o capitalismo, com toda a forma de trabalho exploratória. E infelizmente o Achilles Mbembe diz que com o neoliberalismo o negro se torna um devir um devir somente do negro enquanto aquele que tem a melanina mais forte, mas com o neoliberalismo existe uma outra pulsão de exploração das pessoas, independente da sua cor, e a história do negro então está aí para nos dizer que o homem sempre luta pela sua humanização, sempre luta contra a exploração, e a crítica da razão negra então é uma amostra de como o homem vence essa exploração, de como o homem se relaciona com toda essa exploração. Muito obrigado, pessoal. Dá um joinha no canal se você gostou do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Boa noite.